Oi, eu sou a Nina e no vídeo de hoje eu vim falar das minhas melhores leituras de 2020. Caso alguém ainda não tenha visto, já saiu um vídeo com as menções honrosas. Eu me obriguei a fazer duas listas porque eu li muito mais do que eu costumo ler em 2020. Eu não consegui reduzir a um número pequeno, né, essas melhores leituras. Então o que eu consegui fazer foi separar 12 que foram realmente as melhores pra mim e mais 10 que eu gostaria muito de citar porque foram livros que ficaram ali entre 4,5 estrelas e 5 estrelas pra mim e que eu gostaria de indicar de toda maneira. Então esses livros que eu considerei como menções honrosas estão no vídeo anterior. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui embaixo para você conferir em seguida. E nesse vídeo eu vou falar quais foram as minhas leituras favoritas, das 12 melhores leituras para mim em 2020. Lembrando que não são livros que saíram, que foram publicados em 2020, são livros que eu li em 2020, que é uma lista totalmente pessoal, então não estou julgando os livros de maneira técnica, eu tô julgando a minha experiência de leitura com eles, beleza? Os livros não estão em ordem de preferência, apesar de eu ter 3 livros que foram os melhores do ano juntos, que depois eu falo quais foram, mas agora eu vou falar na ordem que eu li, né? Então dos que eu li mais do início do ano pro fim. O primeiro livro que entrou pros melhores do ano pra mim foi As Benevolentes, do Jonathan Littell. Ele era bem difícil de achar em livro físico, mas agora ele saiu em uma nova edição, então aproveitem. Já tem um vídeo sobre ele no meu Instagram, então se você não me acompanha no Instagram, tem vários livros que tem vídeo e post sobre eles lá. Esse foi o primeiro que saiu no Instagram que eu criei, né, no Instagram novo do canal. E ele é um livro que vai narrar o nazismo, desde o início, né, até sua decadência, pela visão de um oficial nazista. É um calhamaço, ele tem mais de 900 páginas, então é um livro super pesado, você precisa de estômago para lê-lo. Ao mesmo tempo, ele tá muito atual, né, ele fala a respeito de muitas coisas importantes, ele é muito filosófico, ele não é um livro que vai focar ali na questão da sanguinolência e da violência, apesar de ter muita violência, tanto física quanto moral. Então, quem tiver interesse, dá uma olhadinha no vídeo que eu fiz. Eu posso praticamente dizer que eu criei o Instagram e acabei voltando com o canal por conta disso, por causa desse livro, porque eu realmente precisava falar sobre ele, então ele é bem importante pra mim mesmo. O próximo que tá nessa lista é República Luminosa, do Andrés Barba. Um livro curtinho, mas que tem tanto a acrescentar. Foi uma indicação do Eldon, ele tava me falando há muito tempo já que eu ia gostar desse livro, e acabei pegando a amostra para ler e não consegui parar, já comprei na hora para continuar a leitura. Também já tenho um vídeo sobre ele no meu Instagram, e eu também já falei um pouco sobre ele num vídeo aqui no YouTube, em que eu comento sobre livros sobre a perda da infância. Então, nesse livro nós temos um grupo de crianças mendicantes que surge em uma determinada cidade, e a gente vai acompanhar como essas crianças só são notadas, né, como elas passam a se tornar um motivo de preocupação apenas a partir do momento em que elas incomodam, a partir de um determinado episódio. Então é um livro incrível, eu gosto muito da escrita, eu acho a história sensacional. Então, quem ainda não viu, dá uma olhadinha. Eu acho que esse livro veio no pacote de textos em algum momento do ano. Próximo livro da minha lista, 2666, do Roberto Bolanho. Eu não falei sobre esse livro ainda, e nem em vídeo, nem em post, porque eu acho muito difícil falar sobre Roberto Bolanho de verdade. Esse livro é um calhamaço também, ele é sensacional. Eu não sei dizer sobre o que ele é, né? Ele é dividido em 4 partes, cada parte conta uma história diferente, mas no fim das contas essas histórias têm alguma relação. Gosto demais das últimas 3 partes, então na verdade a primeira pra mim fica um pouquinho abaixo das outras, mas todas as outras eu amo muito. É um livro que prende ao mesmo tempo que ele leva seu tempo pra acontecer, e eu não sei mesmo como falar sobre ele, me desculpem, mas deem uma olhadinha na sinopse, né, se vocês tiverem interesse. Ele vai falar a respeito da violência no México, né, da violência contra a mulher, que é uma coisa muito presente, então nós vamos ter muitas páginas só acompanhando mulheres sendo assassinadas e como nada é feito com relação a isso, como isso é tratado de uma maneira super leviana. Ele vai falar de preconceito, ele vai falar de nazismo, e enfim, todas essas coisas juntas e misturadas e se complementando, coisa que só Roberto Bolanho consegue fazer. Se você nunca leu nada dele, eu recomendo que você comece por uma coisa menor, porque ele tem um estilo próprio que
é um pouco difícil de se acostumar, né? Algumas pessoas podem começar direto por um calhamaço e acabar não se adaptando. Amo demais. Não teve nada do Bolanho que eu li até hoje que não tenha entrado para os melhores do ano que eu li, né? Tô falando muito nesse vídeo, vou acelerar um pouquinho. Próximo livro, Sérgio Y Vai à América, do Alexandre Vidal Porto. Também tem publicação sobre esse livro lá no meu Instagram. Esse livro foi o livro mais importante para mim, no sentido de mexer comigo. Ele me causou uma epifania muito grande, ele me fez rever muitas coisas sobre a minha vida. Então, nesse livro, nós vamos acompanhar um psicanalista, né? Eu não me lembro exatamente se é um psicanalista ou um psiquiatra, enfim, que atende um menino chamado Sérgio Y, que tem tudo, que não tem nenhum problema palpável, mas que se sente infeliz. Em determinado momento, o Sérgio Y agradece a ele, termina com as consultas e diz que já descobriu, já encontrou a sua felicidade e vai embora para os Estados Unidos, né? Por isso Sérgio Y vai à América. Anos depois, esse psiquiatra acaba descobrindo o que acontece com o Sérgio Y e tenta descobrir de que maneira ele ajudou nisso. É um livro sobre a descoberta de si mesmo, o que faz com que a gente seja quem a gente é. E deem uma olhadinha lá, de verdade, esse é o livro mais importante do ano pra mim, falando de maneira emocional. Próximo da lista é um livro de contos, 15 contos escolhidos da Katherine Mansfield. Não é segredo para quem já estava me acompanhando aqui no canal, que eu fiquei obcecada com ela. Eu li esse livro no Kindle Unlimited e no primeiro conto já me prendeu de uma forma e só foi melhorando. Eu fiquei muito triste quando acabou, porque ela tem uma obra curta, né? Ela morreu jovem. Outros livros de contos que ela tem publicados acabam tendo vários contos em comum, então provavelmente eu não tenho muitos outros para ler. Ela trabalha muito com fluxo de consciência e sobre a questão da mulher, então eu acredito, apesar dela ter uma escrita muito própria, eu acredito que quem gosta de Virginia Woolf e de Clarice Lispector pode gostar de Katherine Mansfield. A própria Clarice, né, falou muito bem a respeito de Katherine Mansfield em uma entrevista. E, enfim, amo essa mulher, virou minha obsessão, gostei muito, muito desse livro e espero que eu ainda consiga encontrar algumas coisinhas dela aí pra não ficar totalmente órfã. Os próximos 3 livros que estão aqui na lista são os meus favoritos do ano. Por acaso eles estão juntos por eu tê-los lido em sequência, né? Mas é coincidência. O primeiro deles que eu li foi As Ondas, da Virginia Woolf. Eu não consegui fazer um vídeo sobre ele ainda, já tentei algumas vezes, mas prometo tentar novamente em 2021. Eu já tinha lido, né, Mrs. Dalloway, além de vários outros livros de não ficção da Virginia, mas esse aqui me pegou de uma forma além. Nessa história nós temos um grupo de amigos que se conhece na infância e a gente vai acompanhar o desenvolvimento deles, né? A gente vai acompanhar eles em outros momentos da vida. Ele acontece todo em fluxo de consciência dessas pessoas e é muito interessante ver a maneira como você consegue identificá-los pelas sensações, pelo que eles sentem uns pelos outros, pelo que eles vão construindo na infância com relação à natureza. Então é um livro que, principalmente nessa construção inicial dos personagens, utiliza muito da natureza para fazer associações com o que eles sentem, com o que eles pensam, com a personalidade de cada um, e com o decorrer do tempo a gente vai acompanhando ali o que foi feito deles, né? O que eles queriam e o que eles alcançaram. No início ali da fase adulta, as expectativas, e depois na velhice, como eles se seguram muito mais no que poderia ter sido ou no que aconteceu com os outros, né? Sempre achando a grama do vizinho mais verde. É um livro essencialmente sobre solidão, apesar de ser um livro também sobre amizade. E, enfim, um dos livros da minha vida ele está, né, em primeiro lugar aqui, junto com os próximos 2 que eu vou falar. Próximo livro, A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende. Gente, eu não estava preparada para esse livro, eu li ele junto com a Laura, não estava preparada, simples assim. É uma obra-prima esse livro, na minha opinião. Eu já gravei um vídeo sobre ele, então vou deixar o vídeo aqui embaixo, e foi um dos vídeos que eu mais gostei de ter gravado em 2020, porque eu acho que eu consegui transmitir o que eu queria no vídeo. Quando eu gosto muito de um livro, geralmente eu fico meio confusa e é meio difícil de expressar, então eu gostei muito desse vídeo mesmo. É um livro que vai mostrar ali uma parte da história do Chile através de gerações de uma mesma família.
Ele é muito focado na parte da mulher, então tem mulheres incríveis e como nada seria possível sem elas. E tem esse conflito de gerações, ele vai tratar ali a respeito da ditadura, que inclusive fez parte da vida, né, da própria Isabel Allende. E pra mim esse livro é tudo. Ele tem uma história deliciosa de acompanhar, ele funciona muito bem como narrativa, porque ele alterna, né, entre os pontos de vista ali da neta e do avô, e eles são figuras que têm pensamentos diferentes a respeito de muitas coisas. Ele vai dando dicas de coisas que vão acontecer no futuro, que ajuda muito a aprender. Então eu acho perfeito. Eu amo a escrita, eu amo a história, eu amo a narrativa, eu gosto de tudo que ele traz, porque ele é um livro que vai trazer muita crítica, né? Então, só leiam. Eu tô louca pra ler outras coisas da Isabel Allende. Me indiquem aqui embaixo se vocês já leram outras coisas dela, porque eu vou ler em 2021 mais essa mulher, sem dúvida alguma. O terceiro livro, que forma aí essa tríplice de primeiro lugar pra mim, é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Eu já gravei um vídeo pra esse livro junto com outro livro que também vai aparecer aqui, eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu já tinha lido, né, já tinha lido A Hora da Estrela, se não me engano, Laços de Família e Felicidade Clandestina. E apesar de eu gostar deles, eles não tinham me pego da forma que esse livro me pegou. Gente do céu, existe uma vida antes de ler A Paixão Segundo GH e uma vida depois. É difícil falar a respeito dele, porque na verdade nós temos uma mulher que vai fazer uma faxina no quarto onde a empregada dela vivia, e a empregada, né, saiu. E ela encontra uma barata nesse quarto. E com essa relação entre ela e a barata, a gente vai ter ali toda uma questão existencial e divina. Enfim, quem quiser saber um pouquinho mais, dá uma olhadinha no vídeo. Realmente é um livro transformador, eu acho que é uma das melhores coisas já escrita em termos de qualidade literária. E me mudou como pessoa, de verdade, durante a leitura. Então, sou apaixonada por ele. A Mel Ferraz do Literaturice também tem vídeo sobre ele. Ela fez leitura coletiva, que eu li antes da leitura coletiva. Acredito que muita gente tenha lido com ela, que tenha sido muito rico. Próximo livro da minha lista, um livro de não-ficção, Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici. Eu vou fazer um vídeo sobre Caliban e a Bruxa, mas eu acho difícil falar sobre ele também. É um livro que vai associar muitas coisas que são tratadas de maneiras distintas na história, como, por exemplo, a caça às bruxas e o capitalismo, como essas coisas estão interligadas, e não só elas, como muita coisa que a gente vê. Então eu acho que é um livro que abre muito os horizontes. É um livro que tem que ser lido com calma. Eu li ele praticamente estudando, fiquei quase o ano todo lendo, porque não vejo sentido em ler rápido, né? É um livro que vai trazer muito contexto histórico, ele tem muita nota. Não acho que é um livro para você ler assim para passar o tempo, mas eu acho indispensável para todo mundo conseguir entender como a gente chegou onde a gente tá e como a gente pode chegar em lugares muito perigosos a partir daqui, levando em conta o que já aconteceu, né? A união das coisas que aconteceram. E também acho muito importante ele trazer essa questão de que as coisas não são fixas para nós mulheres, né? Nossos direitos não estão garantidos, como ao longo do tempo a gente ganhou e perdeu as coisas de uma forma muito rápida e cíclica. Então, assustador ao mesmo tempo que é extremamente importante. Recomendo demais Caliban e a Bruxa. O próximo livro dessa lista provavelmente é o mais leve, apesar de não ser exatamente um livro leve, mas é um livro que me trouxe muito conforto pro coração, que foi Meu Nome é Lucy Barton, da Elizabeth Strout. É um livro que vai contar, ele vai acompanhar uma mulher que está internada no hospital, com uma bactéria que não consegue encontrar, então ela está muito tempo internada. O marido está cuidando das filhas, então ela acaba ficando sozinha nesse hospital e a mãe dela vem visitá-la. E ela tem uma relação, né, muito distante com essa mãe, elas se viram muito pouco durante a vida e ela tem várias questões de infância a respeito dessa família. Então essas duas mulheres juntas, nesse momento delicado, acabam tendo que lidar com muitas coisas sobre o passado e sobre elas mesmas, mas ao mesmo tempo ele não é um livro que é muito pesado, apesar de ele tratar aí de temas delicados, né? Ele também não é um livro levinho, é o máximo de leve que eu consigo chegar, eu acho, né, gente? Mas foi um livro que me deixou muito feliz, assim, quando eu terminei. Eu li ele inteiro de uma vez só, ele é um livro relativamente curto. E me contem aqui, né, quem já leu outras coisas da Elizabeth Strout, porque eu tô muito louca pra ler outras coisas dela. Tem o Olive Kitteridge, né, que é bem famoso, e foi uma grata surpresa. Eu peguei sem nenhuma pretensão esse livro e ele fez
o meu 2020 mais feliz. Próximo livro dessa lista é um livro de poesia, Para o Meu Coração num Domingo, da Wisława Szymborska. Gente, essa mulher salvou meu ano com esse livro. É um livro sensacional, um dos melhores livros de poesia que eu já li. Tem muita poesia incrível nele. Eu tô prometendo há um tempo, né, fazer um vídeo sobre poesia, então agora no início do ano vou cumprir a promessa. Mas leiam, né, eu já tinha lido o Poemas dela também, e também gosto muito, mas esse aqui, ele era o que eu tava precisando, né, num domingo e num 2020 super conturbado. Amo muito e venho falar mais sobre ele mais pra frente, mas acho que também nunca ouvi ninguém falando mal desse livro, porque heresia. Falar mal desse livro é uma heresia. E o último livro que tá nessa lista, lembrando que eles não estão seguindo nenhuma ordem, é A Obscena Senhora D, da Hilda Hilst. Foi uma das minhas últimas leituras. Acabou comigo esse livro também. Eu já gravei sobre ele junto com A Paixão Segundo GH, então dei uma olhadinha no vídeo que eu já deixei aqui embaixo. E ele vai falar a respeito de uma mulher que está vivendo o luto. E ele também é uma crise existencial em forma de livro, sensacional. Ele é um livro que trabalha muito com o contraste, né, entre o divino e o corpóreo. É um livro que trabalha isso na história e na linguagem. E foi minha primeira experiência com a prosa da Hilda Hilst. Com certeza vou ler outro livro dela em 2021. Eu já amo o livro de poesia dela também, então fica aqui uma recomendação fortíssima. E foram essas as minhas melhores leituras. Temos aí uma predominância, né, 8 livros escritos por mulheres e 4 livros escritos por homens, o que me mostra, né, que eu tenho que realmente tentar sempre ler mais mulheres. Como eu falei, né, eu não coloquei nenhuma ordem, mas os meus 3 melhores, né, os 3 melhores pra mim são A Paixão Segundo GH, Casa dos Espíritos e As Ondas. Me contem aqui embaixo quais foram os favoritos de vocês, se vocês já leram esses aqui, o que vocês acham deles, se vocês têm alguma indicação baseada nesses aqui, para que eu tenha muitos livros e sofra muito para fazer a lista em 2021. E é isso, gente. Vou encerrando aqui essa edição comemorativa de Melhores do Ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo.